Olá, querido, você que nos acompanha pela internet, é um prazer estarmos juntos nessa reunião. Que Deus possa falar ao teu coração nesse momento de palavra, momento de adoração, que você tenha uma oferta agradável a dar a Ele. Eu não sei como foi o seu dia, mas que Deus possa falar ao teu coração, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo consolo. Ele é o Deus que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Que nesse momento, em meio à adoração, você possa ser transformado, que Deus possa falar ao teu coração. Eu te convido a adorar ao Senhor junto conosco, que possamos erguer nesse momento um altar de adoração a Ele e que Ele possa nos levar além da onde nós podemos imaginar. Aleluia! Vamos adorar a Ele. Declara assim, querido, cante. Ter a ti a adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Render a ti a adoração e derramar é o que meu coração deseja toda manhã.
debaixo do teu Querido, nesse momento você tem a oportunidade de entregar ao Senhor os seus bens, os seus dízimos, as suas ofertas, as contas da igreja. O QR Code estará sendo projetado no seu monitor, no seu smartphone. Você tem a oportunidade de adorar o Senhor com os seus bens. Vamos adorar a Ele, consagrando a Ele a nossa vida, os nossos bens, tudo a Ele, tudo é teu, Senhor. Por isso, nós te adoramos. Aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver.
Boa noite, meu querido e minha querida. Que bom que você está conosco aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Marapendi, uma igreja de amigos que procura viver o Evangelho de modo puro e simples, apesar das dimensões institucionais que são exigidas de uma organização eclesiástica como uma igreja batista, tá bom? Eu estou começando agora uma nova série de estudos, de mensagens sobre o tema do avivamento. E na chamada deste culto eu coloquei aí para você o convite para pensar e começar a pensar no que é o avivamento, no que seria a palavra avivamento, por que ela é tão falada entre os evangélicos, por que pastores e líderes gostam tanto de falar sobre o avivamento. Será que nós estamos vivendo no Brasil o período do avivamento? Será que nós estamos chegando perto desse momento? Como é que nós trazemos esse momento até nós? Esse momento, ele é, de alguma forma, fácil de chegar até nós? Nós conseguimos trazer ele para perto de nós? O avivamento é algo que faz parte de uma certa condição em que nós participamos da iniciação, da chamada, do chamamento dele até nós. Como é que o avivamento chega até nós? Experimentamos esse avivamento? Há congresso de avivamento, há encontros de avivamento, há coisas que são faladas pelo avivamento, mas será que isso tudo que é falado é avivamento? Quando as pessoas falam sobre os eventos, sobre alguns fenômenos que acontecem em alguns encontros, será que isso é o avivamento, tal qual a Bíblia preconiza? Então, essas são situações e coisas que nós estamos falando aqui e pensando para esse momento de modo especial. Eu quero convidar, então, a abrir a sua Bíblia num livro da Bíblia chamado Abacuque, livro do profeta Abacuque. É o livro onde está registrado alguns dos versos mais conhecidos, recitados, embora as pessoas não saibam da referência. Por exemplo, o final do livro, no capítulo 3, verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê seu fruto, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Certamente, se você é evangélico, com algum tempo no meio evangélico, no meio de uma igreja, você certamente já ouviu esse versículo, já recitaram esse versículo em algum momento para você. Veja, talvez pudéssemos fazer em algum momento um estudo sobre o avivamento através do profeta Abacuque. Como Abacuque desenvolve esse tema ao longo do seu livro, do livro que leva o seu nome. Há algumas coisas bem interessantes aqui, no capítulo 3, o início, verso 2, ele vai dizer assim: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, aviva a tua obra. Também vai dizer que o justo verá pela fé, Abacuque 2, verso 4. Também vai falar em Abacuque 1, verso 2, que é justamente a condição, uma condição entre aspas a palavra, tá? Mas é o momento em que a pessoa se volta completamente para Deus, quando ela fala assim: até quando, Senhor, nós vamos tolerar, aguentar o que nós temos vivido e passado? E aí, nesse momento, há uma volta para Deus e há uma expectativa da ação de Deus na vida de cada um de nós, na vida de uma sociedade como um todo. Então, o texto que eu vou ler, ele é a síntese do que seria o avivamento. E, logicamente, que essa síntese, ela se esvai ou transborda para as dimensões outras da vida. Olha o que está dizendo Abacuque 2, verso 14. Desculpa, Abacuque 2, verso 14. Né? Não é 14. 14 é uma palavra que nem existe, né? Vem a cá a torre do xadrez, né? Mas 14. Abacuque 2, 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
quando a presença de Deus for reconhecida e conhecida por todos de modo inexcusável, então aí acontecerá, e nós poderemos dizer que aconteceu, que nós somos testemunhas de um legítimo avivamento. Avivamento, então, leva a gente ao reconhecimento, pessoas que cremos, pessoas que não creem, leva toda a gente, todos nós, ao reconhecimento da presença de Deus, da ação de Deus, de um Deus que está agindo de modo muito especial em um certo momento. Eu agora passo, então, a fazer algumas considerações sobre o avivamento, e estou baseando a minha exposição inicial, e, logicamente, nós vamos também trabalhar ao longo desse mês com alguns textos bíblicos, algumas peculiaridades envolvidas em alguns tipos de avivamento. A grande questão que está envolvida na palavra, na ideia de avivamento, e que nós temos que trabalhar aqui, então está baseado no livro Avivamento, do teólogo J.I. Packer, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que falar, o avivamento não é condicionado. O que isso quer dizer? Que nós, como seres humanos, não temos como fazer o avivamento acontecer. Nós não colocamos a brasa ou o carvão no altar, acendemos o fogo para que depois venha o fogaréu de Deus. Desculpa. E esse fogaréu, então, assuma todo o aspecto do avivamento, então, do que seria, né? Avivar, talvez, uma imagem, uma figura, para falar do avivamento, seria essa de tornar a encandecer, tornar a pegar fogo, né? É uma imagem muito bonita para falar sobre o que é o avivamento. Só que nós podemos ajudar a Deus. Eu posso pegar aquele vidrinho lá, daquele gel para churrasco, e espalhar no carvão assim, para facilitar a ação divina? Não. Avivamento é uma ação tão espetacular e tão singular da parte de Deus, do Santo Espírito de Deus, que não pode ser condicionado. A nossa ação no avivamento é tão somente a de reconhecimento. Nós não temos papel nenhum no avivamento. Podemos ser a voz de Deus no processo de avivamento, mas nós não temos papel nenhum no avivamento como alguém que vai chamá-lo, como se fosse um para-raio do avivamento, como se nós pudéssemos, então, atrair o raio do avivamento sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa localidade. Então, se você quer fazer jejum, pode fazer. Se quiser orar por horas a fio, pode orar. Se quiser ter os tais períodos de consagração, de horas em oração, louvores, leitura da Bíblia, pode fazê-lo. Mas não pense que isso vai fazer com que Deus se mova para avivar a sua localidade, avivar o contorno da onde você está, porque Deus não age através do nosso chamamento. Nós podemos orar pelo avivamento genuíno? Devemos. O que eu quero dizer para você, meu querido e querida, é que Deus não se deixa impressionar com os nossos mecanismos religiosos e espiritualidade para poder fazer com que o avivamento chegue ou para fazer com que o avivamento aconteça, ok? Então, essa é a primeira dimensão que nós precisamos levar em consideração quando nós falamos do avivamento. Não estranhe, tem um telefone tocando aonde estou gravando agora, fora de hora, deixa ele tocar, não é na sua casa não, é aqui aonde eu estou gravando, tá bom? Eu acho que, como pastor e igreja, a gente passa a mesma coisa que você aí na sua casa. Sabe aquele pessoal que fica oferecendo linha telefônica,
canal, linha de internet e essas coisas todas. Então, a gente aqui passa a mesma coisa toda hora, tem alguém ligando, pedindo, oferecendo algo para nós aqui, sem que a gente tenha pedido, ou solicitado, requisitado, preenchido qualquer tipo de cadastro, tá bom? Então, veja, o avivamento, ele não depende da gente, né? E isso eu quero deixar claro, ele não precisa que nós cumpramos alguns passos para, então, ele ser startado por Deus. Porque ele é uma ação completamente divina. Então, eu lembro aqui que o J.I. Packer conta que uma certa região da China, na qual acho que nem tinha evangélicos ali, pelo menos não se sabe se tinha evangélicos, que era uma região de mineração de carvão. Houve um avivamento naquela comunidade em torno daquela carvoaria, e eles, então, naquelas minas, então, todas as pessoas tiveram uma experiência com Deus. Então, o avivamento, como o avivamento, ele é uma experiência coletiva, não só individual. Quando, na história, Deus operou o avivamento, essa experiência foi coletiva. E, logicamente, que as pessoas tiveram uma experiência com Deus, não sabendo o que era, não souberam o que era, até o momento que alguém da parte de Deus explicou que experiência tinha sido aquela pela qual eles passaram, e aí sim as pessoas puderam nomear a experiência, entendendo que tinha sido algo da parte de Deus, um avivamento que aquela região inteira lá, então, tinha experimentado. Veja, ninguém foi lá pregar o evangelho, ninguém chegou lá com um pedaço da Bíblia, ninguém jogou folhetos pelo helicóptero, pelo avião, pelo balão, nada disso. Simplesmente, com aspas aqui, Deus soprou o seu espírito naquela região e de uma hora para outra, toda aquela localidade se converteu a Deus, teve uma experiência com ele, sendo que posteriormente, então, eles puderam nomear a experiência que eles tiveram. Então, você pode participar de 10 reuniões pró-avivamento. Quer dizer que na 11ª vai ter avivamento? Não, porque o avivamento, vou repetir, ele não depende de nós, de nenhum mecanismo religioso para que seja startado a parte de Deus. Isso impede que nós falemos sobre o avivamento? Não. Isso impede que nós oremos para o avivamento? Também não. Podemos orar, podemos falar, e só não podemos nos permitir convencer de que a gente pode manipular Deus a tal ponto de que ele faça o avivamento acontecer. Segunda grande lição do avivamento, e eu quero falar com você nesta noite, pelo menos nesse momento que você recebe essa mensagem, de primeira mão, é noite. Talvez, se você estiver ouvindo no culto gravado, né, em outro momento, talvez seja numa manhã, numa tarde, madrugada, sabe-se lá. Mas o segundo grande aspecto é, o avivamento vem acompanhado de algum sinal, de algum prodígio. Então, o grande sinal do avivamento, meu querido, não são bolas de fogo caindo do céu, não são as estrelas dançando no plano celeste, não é o sol brilhando à meia-noite, nem a lua fazendo firula às 2 da tarde. Não. O grande salvamento é a conversão das pessoas, de várias pessoas, quiçá de quase todas as pessoas de uma mesma localidade. Isso é o grande sinal. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que nem sempre a mesma ação de Deus, ou guardada as devidas proporções,
o mesmo tipo de ação divina gera o mesmo resultado. Então, veja, o avivamento não é um enlatado. Que a gente, opa, como é que foi lá? Opa, foi assim? Então, aqui vamos fazer uma coisa para ser igual. Não, não é. Não é, não é e não há nenhum tipo de enlatamento possível para o avivamento. O que nós podemos fazer, como o J.I. Packer fez e outros mais, é contar a história dos avivamentos, é registrar o que aconteceu quando o avivamento chegou. Mas daí dizer que o avivamento só pode vir através daquele tipo de esteira extra-bíblica, não podemos falar. Então, veja, nem sempre o avivamento vem acompanhado de um sinal, de um prodígio. Há avivamentos na Bíblia, por exemplo, o que é tido como um avivamento, que é o desafio de Elias com os profetas de Baal e de Axera, e que, após o sacrifício ser consumido, o altar, a água empoçada e tudo mais, todo o pó que estava à volta, consumido pelo fogo que veio do céu, as pessoas que estavam em dúvida se Deus era Senhor, passam a gritar, só Deus é o Senhor, só Deus é o Senhor. Alguns vão dizer que aquilo lá foi um avivamento, uma experiência de avivamento. É uma forma de olhar. Perceba, ali teve um sinal do céu, fogo veio do céu sobre o altar. Mas se você for pegar nos evangelhos, você tem dois grandes e curiosos relatos sobre conversões no grupo maior. Você tem, por exemplo, até tem um outro caso, né, interessante, que é o de Atos 8, de Filipe e Eunuco, né? Filipe e o Eunuco, o diácono Filipe, que é um dos elementos desse momento aí da conversão, de um avivamento. Mas no Evangelho, a gente vai ter um momento lá em que Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4. E naquele momento que ela tem esse encontro, acontece um movimento bem interessante, porque após esse momento, ela vai até a comunidade e ela fala de Jesus para as pessoas, e as pessoas vêm ouvir e ver Jesus. E há uma conversão ali, não há só uma interação, mas há uma conversão de várias pessoas nesse momento, porque elas se encontram com Jesus. Há um encontro com Jesus a partir do testemunho e do convite da mulher samaritana. Venha, veja o que eu estou falando, ele está ali, no Poço de Jacó. Conheçam ele, conversem com ele também. E as pessoas atendem o convite dela. Mas você tem um outro tipo de caso que tem uma certa similaridade, embora não seja a mesma coisa, mas no formato da ação. Quando Jesus chega, por exemplo, para falar e para ministrar em Gadara, quando ele se encontra com o chamado Gadareno, o que acontece ali, naquele momento daquele encontro? O homem está completamente possesso, vivendo entre os sepulcros, diz a Bíblia, uma pessoa irreconhecível, uma pessoa que ninguém queria ter e podia ter contato com ele, justamente por causa da sua condição. Quando as pessoas tinham algum tipo de contato com ele, as pessoas faziam isso botando correntes nele. E ele arrebentava as correntes. Diferentemente de Sansão, que fazia isso pelo Espírito Santo, este homem fazia por causa da legião de demônios que habitava no seu corpo, essa força espiritual gigantesca que estava sobre ele. Ele era indomável. Diz a Bíblia em Marcos, capítulo 5,
Aí perceba o que acontece. Jesus tem uma conversa com ele, não se furta a falar com ele. Ele vem atrás de Jesus, tomado pelos espíritos malignos, fala com Jesus, Jesus liberta aquele homem e ele fica em perfeito juízo. Os espíritos, antes de saírem, perguntam se podem ir para os porcos, e eles vão, Jesus libera eles vão, e a manada se precipita no despenhadeiro de frente para o mar. E aí acontece um problema. Porque as pessoas olham e falam assim, aconteceu alguma coisa aqui. Os porcos suicidaram. O que está acontecendo? Qual é o fato novo? E aí encontra um homem bem, sereno. A Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo. Marcos 5, verso 15. Aquele incontrolável, indomável, agora sentadinho em perfeito juízo. Olha que interessante, porque as pessoas viram o homem, viram ele conversando com Jesus, e em vez de ter um avivamento, uma conversão, eles tiveram medo e pediram para que Jesus fosse embora. E aquele homem, então, fala assim, se Jesus vai embora, eu vou com ele. E eles falam, não, você não vai comigo, vai para a sua casa, vai para os seus parentes, verso 19, e conte a eles tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. E aí aquele homem foi, obedeceu Jesus e começou a pregar em toda a Decápolis, dizendo o que Jesus tinha feito. E as pessoas ficavam admiradas. Mas isso não é um avivamento, nem um vislumbre dele, como teve no caso de João capítulo 4, com a mulher samaritana. Tá? Então, o avivamento nem sempre tem um fogo do céu, alguma coisa espetacular acontecendo. Às vezes, esse sopro do Espírito vem de modo invisível, mas também indizível. E muda o coração das pessoas através de uma experiência maravilhosa que elas passam a ter com o Senhor. É isso. Eu acho que vou parar por aqui. Na próxima mensagem, vou abordar outros 2, 3 aspectos sobre o avivamento. E aí a gente vai passar contrastando com alguns textos da Bíblia que são tidos como experiências de avivamento. Né? Então, a grande marca do avivamento, meu querido, é a conversão das pessoas, do coração. São as conversões de Malaquias. A conversão do pai para o filho, a conversão da esposa para o marido para a esposa, dos filhos para os pais, a conversão das pessoas para Deus, a conversão da sociedade como um todo, de tal modo que não deixe que haja pessoas famintas no meio dela. Essas são as marcas daqueles e daquelas, então, que estão experimentando o avivamento. E aí, isso não atinge 1, 2, 3 pessoas, mas muitas pessoas de uma mesma localidade. Uma igreja que batiza milhares de pessoas ao mesmo tempo. Aquela localidade, aquela igreja está experimentando avivamento? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí tem que olhar com calma, com uma lupa, a lupa do discernimento espiritual. A palavra no grego é diacrisis, para que você, então, tenha a certeza de que aquele fenômeno é um avivamento ou é simplesmente alguma outra coisa do universo do humano, tá bom? Nós vamos orar agora pelos pedidos de oração que nós recebemos sempre. Se você tem algum pedido, você pode escrever aqui no chat agora também, caso queira.
O importante é que você fale com Deus agora, onde você está. Nós vamos orar também pela paz do mundo, vamos orar pela questão climática, vamos orar. Ó Deus querido, obrigado pela tua palavra. Nós clamamos pelo avivamento, não o fabricado, não aquele que é tentado por pastores, líderes. Não, nós não queremos nenhum simulacro da tua poderosa e maravilhosa ação. Nós oramos para que haja na nossa terra, no Brasil e também em todos os lugares um avivamento genuíno. E por isso colocamos este país nas tuas mãos, para que isto aconteça, para que esse avivamento chegue até nós. Nós oramos agora, Senhor, pela paz do mundo, porque o avivamento do Senhor não vem através da guerra, vem através da paz. É marcado por paz. Nós oramos também pela crise climática. Ajuda-nos, Senhor, a ter a consciência que nós somos os mordomos que o Senhor colocou no mundo para cuidar desta maravilhosa criação que o Senhor fez. E, ó Deus, nós oramos pelos pedidos que cada um agora apresenta no chat, ou mesmo falando com o Senhor, colocando no teu altar, através desse momento de conexão com o teu Santo Espírito. Ó Deus amado, o Senhor sabe o que vai no coração de cada um de nós, o Senhor sabe das crises familiares, o Senhor sabe das discussões em casa, o Senhor sabe também dos problemas ligados à questão financeira, ao orçamento apertado. Ó Deus bendito, nós pedimos que o Senhor olhe por cada um, ajude, Senhor, dê solução, dê uma saída, ajuda. Nós clamamos, nós oramos, Deus querido, pela Igreja Batista Marapendi, para que o Senhor abençoe cada pessoa que é membro e congrega aqui, as suas famílias. Ó Deus, proteja cada um e ajuda-nos a discernir sempre a tua voz e o que o Senhor quer para cada um de nós. Nós oramos pelos ministérios da igreja e pedimos a tua bênção sobre cada líder. Ó Deus, obrigado pela vida de cada um que se dedica na tua obra. E Deus querido, nós suplicamos para que o Senhor ajude a gente a ter discernimento e a não sermos levados por qualquer tipo de vento que não seja o sopro e o vento do teu Santo Espírito. É o que oramos em Jesus. Amém. Meu querido e querida, que Deus te abençoe. Uma ótima semana. Podendo estar conosco, domingo 10h10, nós temos nosso coro dominical, 11 horas, nosso culto presencial, aqui no O2 Corporate, no subsolo, em frente à Bolitec, é onde nós nos reunimos. Você é o nosso convidado para estar conosco. Eventualmente, nós temos um almoço comunitário aqui na igreja, também, por vezes, café da manhã, antes da escola dominical. É um tempo muito precioso de comunhão que nós vivemos aqui, tá bom? Querendo falar conosco, você pode mandar um e-mail para pastores@igrejamarapendi.org.br, pastores@igrejamarapendi.org.br, ou para o zap da igreja 21 2208 8609, 21 2208 8609. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, te proteja, paz e bem.